Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui todos os dias informações e notícias diretamente de Brasília. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, se não é inscrito, se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando, pessoal, que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Economia, a arrecadação federal bateu recorde em janeiro. Entre impostos e outras fontes, as receitas da União somaram quase 281 bilhões de reais, a maior de toda a série histórica, iniciada em 1995. Segundo o Ministério da Fazenda, as receitas subiram 6%. Hoje, durante a apresentação de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, Lula vai possibilitar uma discussão com o Congresso para elevar os gastos públicos. Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gasto, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gasto, e vamos ter como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O corte de gastos não deve constar no vocabulário, né? Corte, a palavra, né? Não, sabe aquela família que sempre tem um componente, um membro da família, que quando cai dinheiro na conta tem que torrar tudo em 24 horas? Eu acho que elegemos um dele na presidência da República, né? Então temos o gastador-mor da República hoje no Palácio do Planalto, mas o problema é que ele está mentindo, né? Mais uma vez. Porque se a gente pegar, não sei de onde Lula tirou esses dados, não sei que informações que ele tem, se é a Janja que prepara discursos dele, mas moral da história, eu tô aqui pegando os dados só para não errar os números, né? No ano passado, a arrecadação federal caiu 0,12% em 2023, isso em comparação com 2022. A primeira queda desde 2020, os dados divulgados no dia 23 de janeiro, ou seja, há poucos dias atrás, pela Receita Federal. E olhe lá que até dezembro a queda era muito maior do que isso, estava começando a preocupar muita gente. Só em dezembro, graças às compras de Natal, dezembro normal é um mês em que a arrecadação acaba subindo, que salvou as contas públicas. Em janeiro deste ano, tivemos uma arrecadação que de fato subiu, mas janeiro é sempre um mês de arrecadação positiva, então nenhuma novidade. Não temos uma arrecadação que tá bombástica, vamos dizer assim. E qual que é o problema que o Lula também não fala? Que temos um déficit nominal, ou seja, o rombo das contas públicas no mês de janeiro foi de 494 bilhões de reais em um ano, dados que saíram hoje, ou seja, a trajetória mensal do rombo das contas públicas no acumulado de 12 meses foi recorde em janeiro de 2024. Isso foi o pior mês desde outubro de 2020, quando a pandemia estava no seu ápice, né? Ou seja, o Brasil estava gastando muito para dar auxílio emergencial, para tentar ajudar as empresas, para amenizar os efeitos da pandemia, e estava arrecadando muito pouco, porque o país estava fechado, paralisado. Então, o pior número desde a época da pandemia foi reproduzido quando? No primeiro mês de 2024, não obstante a arrecadação recorde. Ou seja, as contas públicas brasileiras são um desastre. Estão sendo devastadas pelo governo do PT. O ano passado, voltamos a ter um déficit primário, enquanto até 2022 a gente tinha fechado as contas no azul. As estatais voltaram a dar prejuízo, enquanto em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, estavam também no azul, estavam dando um lucro, e esse ano também fecharemos com um rombo gigantesco nas contas públicas, mesmo se alguns membros do governo continuam insistindo que teremos um orçamento no 0 a 0, né? Teremos equilíbrio fiscal. Mentira, mentira.
teremos um rombo nas contas públicas e os dados começarão a ser cada vez mais evidentes ao longo que os meses passarão. Então, no primeiro semestre já teremos um quadro mais claro da situação, será um desastre o final. E ano eleitoral, então o governo vai gastar ainda mais, né? Então, apertem um cinto porque teremos momentos complicados pela frente. Vamos aguardar. Consta, o Caute elencou aqui várias questões que o Lula não disse, né, quando foi falar aí de arrecadação recorde. O que mais que você destaca na fala de Lula que nós trouxemos? Vou só acompanhar o relator. O Caute botou o boné de economista, não preciso falar nada. É exatamente isso, não é uma previsão catastrófica, é realista, é conversa para boi dormir ou para enganar trouxa, esse papo de vamos falar em contenção de despesa e tudo. A essência do PT é gastar, gastar, gastar e tentar aumentar imposto, não necessariamente a arrecadação, porque eles não conhecem, mas a gente conhece a curva de Laffer, que até o ministro Paulo Guedes ensinou ao Bolsonaro. Né? Você chega num nível de imposto tão alto que começa a ter fuga, começa a ter queda de atividade econômica, economia paralela, e a arrecadação em si cai. E quanto a esse resumo do quadro, tem gráficos mostrando muito bem isso, né? O Brasil está de volta, o Brasil voltou e o amor custa muito caro. O que a gente pode constatar em uma frase é o seguinte: o petismo é uma praga pior do que a própria pandemia. Caute, quer fechar a questão? Eu esqueci de falar, porque o Lula também não disse isso, né? Mas por que tivemos arrecadação recorde em janeiro deste ano? Porque eles aumentaram os impostos no ano passado, porque eles mudaram as leis, as regras sobre imposto de renda sobre pessoa jurídica, ou seja, as empresas estão pagando mais impostos. E adivinha só o que aconteceu? Recorde de recuperações judiciais. Estão fechando empresas, morrendo que nem moscas, porque, obviamente, mais impostos significa mais empresas que não conseguem estar no mercado. E também a contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre o lucro dessas empresas, também aumentou. Ou seja, o governo está gastando mais porque está massacrando o Brasil que produz. Isso é o prelúdio para uma crise econômica. Então, prepare-se porque o Lula 3, na verdade, nada mais é que um Dilma 3. Então, apertem o cinto porque vem chumbo grosso por aí. Piotr, um minutinho? Não, rapidamente, só para complementar, na verdade, estressar só um ponto que o Caute fez menção. Quando o ministro Haddad fala de o 0 a 0 esse ano, que ele está buscando com elevação de arrecadação e não com corte nos gastos, é só para superávit ou pelo menos a conta primária. Dívida a que a gente vai ter que pagar e que qualquer investidor olha para poder, digamos, financiar a dívida do Brasil, é esse déficit nominal, que aumentou quase meio trilhão de reais, 494 bilhões de reais em apenas um ano de governo Lula. É essa dívida nominal é que você vai ter que pagar. É aí que você compromete a relação dívida-PIB, por exemplo, que é um recurso que qualquer investidor olha para saber se aquele país é solvente ou não, é nesse valor. E isso está crescendo. Nós estamos nos aproximando. Um habeas corpus coletivo para todos os presos envolvidos nos tumultos do 8 de janeiro. O pedido para colocar todos os réus em liberdade foi apresentado pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável, Social e Político. No texto, o INDBS defendia a remessa pelo STF das ações e investigações sobre o episódio para a primeira instância da Justiça Federal, com aplicação de medidas cautelares alternativas. Em sua decisão, o ministro rejeitou o pedido, alegando que não pode conceder habeas corpus contra uma determinação de outro integrante do Supremo. De novo, pauta para Fabi Barroso, que está hoje aqui conosco. O fato é, Fabi, que a relatoria dos processos do 8 de janeiro, a relatoria está com o ministro Alexandre de Moraes. E é interessante, a gente estava aqui até discutindo durante o comercial, que é uma divergência de opinião dentro da própria corte sobre o assunto. Hoje o entendimento majoritário é que o ministro não pode conceder habeas corpus contra uma determinação de um outro ministro. É isso, Fabi? Pois é, depende da onda que a gente vai surfar. E aqui eu estou falando da súmula 606 do Supremo, que é o que disse ali o Cássio Nunes. Até entendo realmente, porque é difícil a gente
perceber como que está frágil politicamente esses ministros, né? Virou uma corte política. Se a gente estivesse falando só de uma corte jurídica, realmente, né? Mas o que é importante aqui? O Cássio Nunes, ele olhou para isso e falou, não vou julgar. Aí a gente tem que pegar aqui a decisão do Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo. O que significa isso? Decano do Supremo é o ministro mais antigo que está na corte, e ele disse que deveria sim ser recebido o HC, quando fosse de decisão monocrática, mas no caso, Alexandre de Moraes, ele é o relator e ele faz essa ressalva, inclusive nesse entendimento do Gilmar. Ele fala que não pode, contra a decisão monocrática, deve receber sim, porque senão vai virar um soberano monocrático. Eu acho que tem alguém com traços de soberano monocrático no Supremo, mas eu só acho. Mas nesse caso, como o Alexandre de Moraes é o relator, há esse entendimento que voto de relator, turma ou pleno, não cabe o HC, né? Mas, assim, é algo passageiro, tá? É uma jurisprudência. Vale a discussão? Vale. Então, os advogados, esse instituto que está entrando com essa demanda, é positivo, gente. É tão positivo como o Geyer lá fazer essa denúncia nos Estados Unidos em relação ao que nós estamos passando. Porque isso tem que ficar documentado, isso tem que vir para discussão e tem que ser apertado mesmo. Gente, Cássio Nunes tem que ser cobrado. Não é porque ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro que ele não tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado. Agora, eu entendo a razão dele jurídica, mas divirjo aí porque esse pessoal aí está numa uma condição muito difícil e acho que neste caso o que mais importa para o direito, como eu mencionei no comentário anterior, era o direito em relação às penas e agora é em relação aos inocentes, então isso deveria importar, tem gente presa inocentemente. É isso aí, pessoal, é impressionante como ele pensa em gastar o dinheiro público, né, cara? Dá pra ver na cara dele ali que ele tá satisfeito em aumentar impostos, né, para ir mais dinheiro pro bolso dele. Ou vocês acham, né, que o presidente Lula só tem as regalias de um presidente da República? Não, pessoal, não é não. Tem várias outras coisas aí que ninguém sabe, né? Que as pessoas não sabem, que ele gasta com dinheiro público, ele torra dinheiro público. Final do ano, fechou uma ilha particular para ele, né? Tempos atrás aí viajando para o Egito com a Janja, nem se fala na comitiva em que ele leva. Ele não tá, ele tá se lixando se o dinheiro vem dos cofres públicos, ele está se lixando se o Brasil está aumentando impostos, ele não está nem aí. É só gastar e gastar e gastar. Tem um projeto para reformar o palácio, em que custará 21 milhões de reais para reformar o palácio, porque eles não estão se sentindo bem no palácio. O palácio não consegue atender os requisitos da realeza Lula e da realeza Janja. Eles são tão importantes que eles têm que gastar 21 milhões dos cofres públicos para deixar ali do jeito que eles querem, né? Fora o avião que eles querem comprar, porque o avião que está agora não serve, não está voando corretamente. Precisa de outro avião que seja mais caro, logicamente. Se tem uma opção barata e uma cara, ele vai na cara. Ele não tá nem aí. O governo que se intitula governo dos pobres não tá pouco se lixando. Até esses dias aí teve um vídeo que ele tava dando uma coletiva lá, a mulher chegou e falou: "Você roubou meu coração". Pessoal, me desculpa, mas dá nojo de ver isso. Você sai de uma coletiva, entrevista coletiva ali do Lula, em que ele está rodeado de seguranças, não sei nem como que ela conseguiu subir lá em cima, e vai para a sua realidade. Uma realidade de pagar impostos caríssimo, talvez não tenha uma situação financeira boa, tem que trabalhar todo dia, é aposentado, né? E assim, bajulando o cara que roubou o Brasil, bajulando pessoas ao invés de estar cobrando. Tem que cobrar, não bajular.
Ele não melhorou a vida de ninguém para melhor. Não, ele não melhorou nada. O que ele fez foi só torrar o dinheiro público e viajar. Isso ele fez de melhor, ele e a Janja. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, pessoal, deem aquela força se inscrevendo no canal, deixe seu like. E se puder, pessoal, compartilhar o vídeo aí, né? Comentar no vídeo, ajuda muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!